Olá, obrigado por sua companhia em mais um episódio do Claramente aqui das sextas-feiras. Lembra você que nas quartas-feiras, aqui no Vídeo Saúde, nós temos o programa inteiro sobre algum tema de saúde mental. Programa que vai das 4 da tarde até 5h30. Você pode ler artigos meus cada semana no meu site, doutorcesar.com. Doutor por extenso, né, D-O-U-T-O-R, e César com S no final, não é com Z. Então, tudo minúsculo, tudo junto, doutorcesar.com. Cada semana, um novo artigo de 1,5 página sobre saúde emocional para você. Hoje eu quero falar sobre a tragédia do suicídio. O que fazer para ajudar uma pessoa com ideias drásticas e irreversíveis, os fatores de risco e os fatores de proteção. Fatores de risco para o suicídio são as condições que favorecem ou aumentam a probabilidade de um indivíduo começar a pensar, planejar ou tentar se matar. Não são em todos os casos que os fatores são os mesmos, porém, vale observar alguns pontos. Dentre eles estão: se a pessoa já tentou suicídio antes, ela tem 100 vezes maior risco de tentar de novo comparado com a população geral. Jovens têm maior risco de suicídio, sendo que entre 15 e 30 anos de idade, o suicídio é a segunda causa de morte entre os jovens nessa faixa e a primeira é a violência. Idosos também sofrem com ideias suicidas devido à solidão, à presença de uma doença crônica incurável, perda de pessoas amadas, limitações funcionais e outros fatores que geram estresse e preocupação excessiva. O suicídio ocorre com mais frequência entre homens, embora as mulheres tentem mais. Explicações sobre por que homens se suicidam mais do que mulheres incluem o fato deles sofrerem mais preconceitos quanto à manifestação de sofrimento emocional, como se nós homens tivéssemos que ser super-heróis, imunes à tristeza, ao medo, à angústia. Também homens procuram menos ajuda quando sofrem emocionalmente e, em geral, usam métodos mais letais na tentativa de suicídio. É muito comum pessoas que tentam suicídio possuírem alguma doença mental, podendo ser depressão grave, dependência química, esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar e outros transtornos de personalidade. Além disso, se a pessoa foi vítima de abuso físico ou sexual na infância e adolescência e não teve o devido apoio e assistência, ela tem um risco suicida dependendo de outros sofrimentos mentais importantes que irá manifestar na vida adulta. Crianças vítimas de abuso na infância e que também não foram devidamente amparadas crescem com problemas de autoimagem, com vergonha, com uma sensação de desamparo, culpa, raiva e podem apresentar importante dificuldade de confiar nas pessoas. As pessoas solitárias e sem apoio social podem ter maior risco suicida porque tendem a viver isoladas e sem se relacionar com os outros. Além delas, existe um maior risco suicida em homossexuais por causa do preconceito, da culpa, da sensação de impotência. Outro fator de risco para o suicídio é a presença de doenças difíceis de tratar ou que geram algum tipo de isolamento e preconceito. Quando se fala de suicídio, existem fatores de risco que podem ser modificados e os que não são modificáveis. Os não modificáveis envolvem situações que não podem ser controladas ou mudadas, como a predisposição genética para doenças mentais, a presença de familiares que tentaram suicídio. Também incluem, dentre os fatores não modificáveis para o suicídio, a idade, a realidade de sofrimentos traumáticos do passado, história de problemas mentais na família. Já quanto aos fatores que podem ser mudados, como posso citar, a solidão, problemas financeiros, certas doenças físicas curáveis, resolução de conflitos familiares,
sentimentos de desesperança, desamparo e impulsividade. Também a dependência de substâncias, o desemprego ou acesso a meios letais como arma de fogo. Isso dá para mudar essas coisas, né? Como ajudar uma pessoa com ideias suicidas? A família deve observar se seu parente está se isolando, ficando mais tempo no quarto sem querer contato com pessoas, se vive falando de morte, de querer dormir e não mais acordar, e então abordar essa pessoa em particular, valorizando os sentimentos de sofrimento mental dela, em vez de pensar e dizer que o que ela sente é bobagem. Sente com a pessoa e converse perguntando o que ela tem sentido, por que ela tem falado em morte e ficado isolada no quarto. Levanta esse assunto com ela, incentive-a a falar, porque falar disso ajuda a aliviar a tensão interna da pessoa com a ideia suicida. Evite frases como: você tem tudo para ser feliz, a Deus te ama, por que você fica pensando nisso? Deixe a pessoa desabafar, mesmo que ela fale algo que você não concorda. Na conversa com a pessoa, pergunte se ela tem pensado em acabar com a vida dela. Não tenha medo de fazer essa pergunta. Se ela falar que sim, então ela precisa ser atendida por um profissional em saúde mental, um psiquiatra inicialmente. Incentive essa pessoa a ir na consulta, se ofereça para ir junto com ela. Se a pessoa não tem condições de pagar uma consulta particular, não tem plano de saúde, ou tem, mas na sua cidade não tem um psiquiatra credenciado, ela pode procurar um atendimento em uma UPA, Unidade de Pronto Atendimento, pelo SUS, e em muitas cidades existem os chamados CAPS, CAPS, Centro de Apoio Psicossocial com atendimento psiquiátrico gratuito. Existem alguns fatores que auxiliam para diminuir o risco suicida, como a pessoa ter acesso ao atendimento em saúde mental, ter apoio familiar e de amigos, cultivar um estilo de vida saudável, desenvolver a espiritualidade, mantendo contato com a sua comunidade religiosa. Tendo acesso aos cuidados mentais profissionais, é possível ter um diagnóstico correto e iniciar um tratamento o mais rápido que puder. Em algumas cidades, existem grupos de apoio ou online, para pessoas deprimidas e isso ajuda. Basta procurar na internet se tem na sua cidade um grupo de apoio gratuito para depressivos. E você pode procurar grupos que fazem reuniões online pela internet. Essas são iniciativas válidas que podem ajudar o seu familiar a começar um novo capítulo na vida. Relacionamentos com familiares, além de amigos e membros da comunidade religiosa que oferecem apoio, produz a sensação de ser protegido, diminui o isolamento e a solidão, causando um senso de pertencimento. Isso produz esperança, que é um antídoto para a ideia suicida. Outro fator que é preciso considerar: o cérebro pode funcionar melhor quando a pessoa adota uma alimentação mais natural, com abundância de frutas, cereais integrais, legumes e verduras, com equilíbrio nutricional. Além do alimento, a hidratação com água pura longe das refeições, a exposição ao sol, o ar puro, a atividade física regular, como caminhadas ao ar livre, contribuem para a saúde física e mental. Atividade física, como exercícios aeróbicos, produzem a liberação de substâncias no cérebro que causam bem-estar. Estudos científicos mostram que pertencer a uma comunidade religiosa, desenvolver a espiritualidade, protege contra ideias de morte, ansiedade excessiva, depressão, dependência química, entre outros fatores de saúde. Não se afaste do convívio com seus conhecidos e amigos que fazem parte da sua comunidade religiosa, porque isso ajuda a prevenir ou a lidar melhor com o estado depressivo. A assistência dada a pessoas que tentaram o suicídio é uma estratégia fundamental na prevenção do suicídio, pois constituem um grupo de maior risco para o suicídio. O risco de suicídio em pacientes que já tentaram
se matar é pelo menos, como eu falei, 100 vezes maior do que o risco presente na população geral. Não existe uma única causa para o suicídio. Ele envolve fatores socioculturais, genéticos, psicodinâmicos, ou seja, a presença de conflitos emocionais pessoais, bem como conflitos às vezes ligados à filosofia ou existenciais e ambientais. Como comentei, a existência de uma enfermidade mental é um fator importante, um fator de risco importante para o suicídio. Foi verificado que em mais de 90% dos casos caberia um diagnóstico de transtorno mental na época da tentativa de suicídio. Num estudo de 15.629 casos de suicídio, verificou-se que 3,2% não tinham diagnóstico, 10,6% tinham esquizofrenia, 11,6% tinham transtorno de personalidade, 22,4% tinham transtorno ligados ao uso de substância, a dependência do álcool e de outras drogas psicoativas, e 35,8% apresentavam transtorno do humor, que podia ser a depressão ou a doença bipolar. A situação se agrava quando existem combinações de doenças como depressão e alcoolismo, ou depressão e ansiedade e agitação. Mas isso não quer dizer que todo suicídio se relaciona a uma doença mental, e nem que todo mundo que sofre doença mental vai se suicidar. Mas é importante considerar que a presença de doença mental é um fator de risco para o suicídio. Existe uma grande complexidade na causa do suicídio, como eu disse, e ela envolve mais coisa do que apenas um fato ocorrido recentemente, como a demissão do emprego ou o fim de um relacionamento amoroso. As condições sociais, por si só, também não explicam essa tragédia. Pessoas que se matam e que estavam vivendo uma dessas condições sociais, muito provavelmente apresentavam um transtorno mental subjacente e isso aumentou a vulnerabilidade ao suicídio. No fundo, o suicida não quer morrer. Ele não sabe como continuar vivendo com aquilo que para ele é um beco sem saída. Mas é importante pensar e dizer para a pessoa que pensa em se matar que sempre tem uma saída. Não necessariamente para aquilo que a pessoa desejava, mas pelo menos para ela aprender a suportar a perda e a frustração e assim como aprender a lidar também construtivamente com a raiva contra a realidade que ela joga contra si mesma, se agredindo mortalmente. Está você com ideias suicidas? Conhece alguém que tem falado em morrer ou se matar? Procure ajuda profissional e sua vida poderá ser poupada. Fale com alguém que você confia e fale com Deus, pedindo ajuda e Ele vai trazer o auxílio necessário. Por hoje é isso, eu espero você aqui na próxima sexta-feira com mais um episódio do Claramente e na quarta-feira, às 4 da tarde, ao vivo, um programa inteiro sobre saúde mental. Até lá. Até lá, Dr. César, sempre necessária a sua presença aqui com a gente. Olha só, agora está na hora do nosso boletim de saúde. Flávia Souza já por aqui. Como é que você está, Flávia? Oi, Teru, tô bem, tô feliz de estar aqui mais uma sexta-feira, viu? Para trazer informação para o pessoal de casa. Precisamos, está na hora do nosso boletim de saúde. Olha só, a primeira notícia é um alerta para você, porque a baixa umidade do ar pode provocar uma série de desconfortos à saúde, especialmente aí para crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas. As complicações mais comuns incluem aí problemas alérgicos, respiratórios, ressecamento da pele, das mucosas, sangramento pelo nariz e até irritação nos olhos. Com o tempo seco e o número crescente de queimadas pelo país, algumas medidas precisam ser tomadas para evitar complicações de saúde. A hidratação é a principal aliada contra os efeitos do tempo seco. Além de beber bastante água, é importante consumir líquidos que ajudem na reposição dos sais minerais, como a água de coco e isotônicos. Esses cuidados evitam a desidratação, principalmente em crianças e idosos.
Outra dica é espalhar aí bacias com água e toalhas molhadas pela casa, porque pode ajudar a aumentar a umidade do ar. A outra opção, utilizar umidificadores de ar, especialmente durante a noite, para garantir aí para você e para sua família um sono mais tranquilo e confortável. A pele também sofre, gente, com esse clima seco. E para evitar o ressecamento, é recomendado usar hidratantes diariamente, especialmente após o banho, quando a pele ainda está um pouco úmida e mais receptiva aos produtos. Evite também banhos muito quentes, que podem remover a oleosidade natural da pele, agravando o ressecamento. Durante os dias de baixa umidade, o ideal é evitar atividades físicas ao ar livre entre as 10 horas da manhã e 4 horas da tarde, horários em que o sol e o calor são mais intensos. Exercícios em ambientes fechados e bem ventilados também são recomendados. Agora, outra dica aí para você, aposte em frutas e legumes, verduras frescas que são ricos em águas e nutrientes, ou alimentos aí como melancia, laranja, pepino, alface, que ajudam a manter o corpo hidratado. Já em casos aí de queimadas, as máscaras de proteção podem ser ainda mais necessárias. A máscara ela pode funcionar como um filtro, como partículas do ambiente, principalmente para quem está próximo de áreas de queimadas. Agora, outra dica importante é acompanhar os índices de qualidade do ar divulgados pelas autoridades para tomar todas essas medidas que são muito necessárias. Gente, agora olha, nunca se falou tanto sobre a saúde mental e a necessidade de manter o cérebro afiado. No entanto, não é preciso buscar uma atividade especialmente estimulante do ponto aí de vista intelectual para atingir esse objetivo. Pesquisadores do Reino Unido mostraram que a arte e trabalhos manuais produzem um efeito tão benéfico para a mente quanto estar empregado. Olha isso! Os pesquisadores analisaram mais de 7 mil respostas a uma enquete realizada anualmente sobre como as pessoas se engajam em atividades como arte, cultura, esportes e internet. Os participantes ainda responderam sobre sentimentos como felicidade, ansiedade e solidão e se consideravam que suas vidas valiam a pena. Do total, 37,4% disseram que tinham realizado alguma atividade ligada a trabalhos manuais ou artes nos últimos 12 meses. O nível de bem-estar desse grupo era mais alto do que de outros grupos. O impacto positivo é tão alto que supera o de estar empregado. Olha isso, não somente por proporcionar aí um senso de conquista, como também uma forma de autoexpressão, o que não ocorre em ocupações convencionais. O estudo foi inspirado na necessidade de criar ferramentas para lidar com grandes desafios de saúde pública, como ocorrido durante a pandemia de Covid-19. Diversas pesquisas já haviam demonstrado o valor terapêutico de tais atividades para pacientes portadores de transtornos mentais, mas ninguém ainda tinha feito um levantamento com indivíduos sem um diagnóstico do distúrbio. E uma vida mais feliz depois de casar pode não estar apenas nos contos de fada, também está nos dados. Adultos casados relatam ser muito mais felizes do que aqueles em qualquer outro status de relacionamento, de acordo com uma nova pesquisa. De 2009 a 2023, mais de 2,5 milhões de adultos nos Estados Unidos foram questionados sobre como avaliam a sua vida atual, sendo 0 a pior classificação possível e 10 a mais alta. Durante o período de respostas, as pessoas casadas relatam que os seus níveis de felicidade eram mais elevados do que os de seus colegas solteiros, com taxas aí entre 12% e 24% mais elevadas. Um dos pesquisadores notou também uma mudança gradual do casamento romântico para o casamento de companheiro, o que significa que as pessoas estão cada vez mais escolhendo cônjuges que no início são mais como melhores amigos do que parceiros apaixonados. Embora isso possa levar a problemas aí de atração, também significa que essas pessoas estão escolhendo parceiros com base em qualidades, que provavelmente vão promover a estabilidade e satisfação a longo prazo. A verdade é que você pode otimizar aí as suas chances de um relacionamento feliz,
melhorando a comunicação do casal e buscando também orientações sobre o assunto. É muito legal isso aí, interessante para a gente aprender a cuidar melhor dos nossos relacionamentos, né, Teru? Demais, Flávia. E olha, veio a calhar esse assunto, essa pesquisa interessantíssima aqui, porque aqui no Novo Tempo a gente também tem se preocupado com essa área. Deus criou o casamento com o propósito de que a mulher e o homem fossem felizes juntos. Mas com a entrada do pecado no mundo, essa relação a dois também foi afetada, foi impactada demais e você tem sentido na pele aí isso. Mesmo assim, Deus oferece ferramentas para restaurar e fortalecer o nosso casamento. Se você quer saber como melhorar de forma prática o seu relacionamento, nós aqui da Novo Tempo preparamos um estudo bíblico digital, Felizes para Sempre, que é feito totalmente pelo WhatsApp com a Esperança, a instrutora bíblica virtual aqui da Novo Tempo. Você e seu cônjuge vão conhecer os 7 pilares do casamento feliz e também podem assistir vídeos com dicas bem práticas, gente, com reflexões para o casal. E quem vai figurar aí essas reflexões é o casal Cândido e Melina Gomes. Então, minha dica, meu conselho para você é comece agora mesmo. Bora lá? Pega aí o seu celular e mande aqui um Felizes para Sempre para o número 12 98200 0062. Felizes para Sempre para o número 12 98200 0062. Só lembrando, gente, você não paga nada por isso. É uma ferramenta totalmente online, gratuita e 100% feita pelo WhatsApp. Tá bom? Não tem nada impresso. É para facilitar a vida, porque a gente sabe que é corrido, né? E é um estudo baseado na Bíblia, tá? Foi preparado por um time de especialistas para te ajudar a construir esse tal casamento vitorioso e feliz que as pesquisas têm testemunhado que é possível. Com Deus sempre é possível. Flavinha, vem pra cá que eu quero te mostrar o nosso bombom de doce de leite de amendoim. Olha isso. Que tem sobremesa por aqui, né, Teru? Olha isso. E essa sobremesa é aquela que tá liberada porque não tem açúcar. Que delícia. Tem muitos nutrientes e eu adorei a forma graciosa. De dadinho. Que a dona Arlete arranjou aqui pra gente. Ficou lindo. Depois do intervalo você aprende essa delícia por aqui.